ao meio-dia, né, aqui na nossa antiga igreja, no sábado também, quebrando as algemas, e todos os dias de 8 às 9 horas, oração. 6 horas, vem orar aqui, terça-feira comigo, viu? 6 horas da tarde, eu já estou aqui para a gente cantar os hinos da arte, fazer a leitura. Estamos terminando o livro de Atos e interceder pela sua casa, pela sua família, pelo nosso país, tá bom? Oral, louvando o Senhor. Sábado agora é a consagração missionária, né? Da semana de missões. E também essa semana começa a semana de oração missionária, clamar pelos nossos missionários espalhados aí no Peru, Polônia, Amazônia, Minas, África, bom? Conquistando o impossível pela fé.
Põe a mão no ombro de quem está do seu lado e debaixo dessa unção diga assim: você é um campeão, um vencedor em nome de Jesus. Foi a leitura do texto que nós fizemos aqui no início, né? Os valentes de Davi. Você é um valente do Senhor. Profetizou aí? Você que recebeu essa palavra, tenha fé nisso. Tenha fé. A palavra de Deus que tudo é pela fé. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 8. Para quem está nos visitando hoje, nós estamos trabalhando o livro de João, desde o primeiro capítulo. Hoje chegamos ao capítulo 8. Eu quero louvar a Deus pelos mais de 30 irmãos que pegaram os cofres hoje para abençoar o Deus. Olha, tenha fé que o que você vai colocar aí é pequenininho em relação à porta que Deus vai abrir na sua vida. Foi semana, terça-feira passada, veio uma jovem aqui, lá da Sulacap. Ela veio entregar aqui pessoalmente o cofre dela, ainda mais um valor da metade do salário. Ela falou: pastor, eu fiz um propósito com Deus, eu estava desempregado, peguei esse cofre, fiz um propósito com Deus de que ia colocar, se Deus me desse um emprego, eu ia colocar uma oferta e ainda ia dar metade do valor para a obra. E ela veio aqui terça-feira trazendo, lá da congregação de Sulacap, não sei nem o nome dela, uma jovem, né? Então, e além de Deus dar um emprego, ela disse que está formando esse ano, terminando o seu curso esse ano. Acharam aí capítulo 8? O texto é sobre aquela história, a mulher adúltera. Eu não vou ler todo o texto, mas eu quero que você fique com a sua Bíblia aberta, porque nós vamos trabalhar esse texto até o verso 11. Mas eu vou ler o 10 e o 11 com vocês. Vamos todos juntos ler? Para quem tem essa Bíblia da Betel, que é a Bíblia do culto, é a página 140. Vamos lá, e diz assim, ó: e endireitando-se, vamos lá, 1, 2, 3. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Amém? Amados, essa é uma das mais belas histórias da Bíblia. E ela é exclusiva no livro de João. Essa história só está no livro de João. Por isso que os evangelhos não são uma repetição, eles são complementos do outro. Por exemplo, a história do filho pródigo só tem em Lucas. Então eles são complementos. Essa história é exclusiva do livro de João. Jesus estava no templo. E o versículo 2 diz que, tendo ele sentado, começou a ensinar. Veja bem, naquela época, a forma de Jesus ensinar e pregar é totalmente diferente da nossa. Pode ver que todas as vezes que Jesus começava a pregar, na maioria das vezes fala assim: e tendo sentado, Jesus começou a pregar ou a ensinar. Ele sentou e começou a ensinar. Tem gente que pula tanto, não tem problema pular, mas Jesus sentava para pregar. E estando ali pregando, chegou um grupo de judeus
religiosos, pertencente ao grupo de saduceus, fariseus. E com a mulher que foi pega exatamente no ato de adultério. E eles, coração mau, sujo, querendo ver a desgraça dessa mulher e também testar a Jesus, porque a lei dizia que quem fosse pego nesse ato tinha que ser apedrejado. Esses homens do coração mau, e ainda querendo pegar Jesus para ver se Jesus era fiel à lei de Moisés ou não, se ele era um falso profeta, falaram: Jesus, a mulher foi pega em adultério e a lei diz que ela tem que ser condenada. Jesus estava escrevendo no chão e eles insistindo, ele disse uma palavra: aquele que dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Aqueles acusadores, interessante que até hoje esses acusadores ainda estão soltos, estão por aí. O mesmo espírito, não é a mesma pessoa, mas o espírito da atuava deles atua por aí hoje. Quantas pessoas querem nos condenar? Jogar pedra? Já passou por isso? Pessoa te acusando, te jogando pedra. Estão soltos aí, levando fofoca, levando fuxico, sempre uma palavra de condenação, sempre achando um defeito em você. Qual de nós não temos defeito? E os que gostam de condenar são os mais defeituosos, são os piores. Antigamente nós tínhamos na igreja uns vigilantes da santificação, entre aspas. Eles ficavam em nome da igreja investigando o que as pessoas estavam fazendo. Não sei se esse espírito passou aqui em Bangu, isso há muitos anos atrás, mas lá da onde eu vim era assim. Aí tinha uns obreiros e umas obreiras que ficavam investigando o que os jovens estão fazendo, o que as irmãs estão vestindo, o que o fulano vestiu, o que o fulano fez, se foi jogar bola. E aí ficavam, eram os detetives da santificação. Não sei se vocês passaram por isso aqui. E aí vinham, denunciavam para o pastor, aí o pastor excluía. Olha, eu vi a irmã lá no salão aparando o cabelo. Qual o nome dela? Ah, excluí. Olha, eu vi o fulano Beltrano jogando bola. Excluí. Jogadores de pedra, mas estão vivos aí até hoje, é o mesmo espírito. Jesus, nesse texto, ele não defende o adultério nem o pecado, muito pelo contrário. É isso que nós vamos analisar, muito pelo contrário. Jesus aqui não defende adultério e nem o pecado. O que Jesus nos apresenta nesse texto é que ele não veio para ficar julgando, porque o dia dele ser juiz vai chegar a hora que ele vai julgar. Mas ele mesmo, naquele momento, ele não veio para julgar. Teve uma outra questão que ele falou assim: quem me pôs como juiz entre vós? Não sou juiz, não. Eu vim para apacentar, vai vir o dia que ele vai vir para ser juiz, aí é outra coisa. Esperamos eu e você estar do lado dele, porque o negócio vai ser feio. Então, Jesus aqui nesse momento, ele veio para restaurar os feridos, os pecadores, do qual eu e você fazemos parte.
Então ele não veio para ser juiz. Em segundo lugar, nós vamos ter duas grandes lições nesse texto aqui, que é isso que eu quero meditar com vocês. Primeiro, o poder da consciência. Diga assim comigo, o poder da consciência. Preste atenção nisso aqui, que você ainda não ouviu isso aí facilmente. O que é isso, pastor? Olha o que esse texto diz no versículo 7. Oito e 9. Vamos lá? E como insistiram, perguntando-lhe, endireitou-se e disse: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Opa, sem pecado? Não tem ninguém aqui sem pecado. O que nós estamos fazendo aqui, querendo jogar pedra nos outros, se nós temos pecado? E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Verso 9. Quando ouviram isto, saíram um por um, a começar pelos mais velhos até o último. Ficaram só Jesus e a mulher. Amados, esse versículo nos mostra o poder da consciência. A consciência, irmãos, é uma luz que Deus deixou dentro do homem. É uma testemunha deixada por Deus dentro de nós. Não precisa ser crente, ou morar no Ocidente, ou no Oriente, ou de uma tribo indígena. Todo ser humano sabe que matar está errado. Todo ser humano. Todo ser humano sabe que roubar está errado. Todo ser humano sabe o que é adulterar, em todas as tribos e grupos. Sabe o que é maltratar os pais. Isso é uma lei que Deus estabeleceu. Tudo na consciência está dentro do ser humano. Então a consciência é essa testemunha. Veja o efeito da consciência sobre os acusadores após a palavra de Jesus, que eu acabei de ler aqui para você. Tem uma versão da Bíblia que eu estou estudando esse ano, que diz assim, que eles sentiram na consciência. Tem uma versão que eu não sei quem tem essa versão. A minha versão fala sobre isso. Usa o termo, e tendo a consciência deles, mexido na consciência. O versículo 9 diz que eles ouviram, e aí aquela palavra foi na consciência deles, e eles foram deixando as pedras, e começando do mais velho ao mais novo, foi saindo um por um. Muitas pessoas têm desprezado a voz da consciência. Pode ser crente ou pode ser ímpio. Consciência foi colocada por Deus dentro do ser humano. Aquele que é servo de Deus, ele reativa ainda mais essa consciência. A consciência é um amigo nosso para nos auxiliar, deixado por Deus. Como eu disse, independente da sua religião, porque todos foram criados por Deus. A consciência é aquela voz de Deus dentro do ser humano que diz: não vai, não faça, não pegue, isso não é seu, não toque, não deseje.
E esses homens foram tocados exatamente pela consciência. Eles ouviram a palavra de Jesus: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Infelizmente, há pessoas insensíveis à sua consciência. Há pessoas que já endureceram a sua consciência. A consciência nunca vai deixar de falar, mas já endureceram, não ouve ela. A coisa mais incrível é isso: a consciência nunca vai deixar de falar. Com o pior bandido que mata, estupra, já acostumou a fazer aquilo, mas toda vez que ele for fazer, a consciência dele está dizendo que está errado. É que ele atropela. A consciência nunca vai deixar de falar, porque foi Deus que estabeleceu. E é essa consciência que vai ser o juízo dele lá no juízo final. Vai ter um juízo final. Vai ter um juízo final. E muitos crentes, muitos pastores, não vou nem dizer das pessoas do mundo, porque eles não sabem, esquece que isso vai acontecer, isso vai acontecer. Então muita gente tenta apagar a consciência, mas não vai apagar. O que a pessoa consegue fazer é atropelar, é não ouvir essa voz, mas ela não é apagada. Sempre vai ali estar falando: você errou, você está fazendo besteira. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa maravilhosa que Deus colocou dentro de nós. Quando recebemos Jesus, essa consciência é reativada, Elcio. Porque é tipo um óculos. Eu uso óculos, né? Então, se você não lavar o seu óculos, ele vai ficando embaçado, né? Você vai acostumando com aquela sujeira, mas quando você lembra que tem que lavar o óculos, quando lava, fica limpinho, você enxerga tudo de novo. Você não lava o óculos, você sonha, no sonho está tudo embaçado. Não entenderam, né? A consciência, por mais que tentam embaçar, ela vai estar falando. O que as pessoas fazem é atropelar. Quando você vem a Cristo, esse que está sujando, está embaçando essa visão, fica limpinho. Aí ela fica mais ativa. E aí a gente freia mais. Eu e você temos que orar para Deus nos dar sensibilidade. Por que você tem que ler a Bíblia constantemente? Para fazer essa limpeza na sua consciência, essa limpeza que a gente faz no óculos. Você lê a Bíblia para fazer essa limpeza. Você vem aqui hoje para receber as bênçãos de Deus, mas a palavra de Deus é para isso, é para limpar a sua consciência, para ela ficar sensível. Você estuda na escola dominical para você ficar sensível à voz do Espírito. Sua consciência fica livre. E nós temos que orar sempre para não termos uma consciência cauterizada. Não é que ela vai deixar de falar, é que a pessoa não dá mais atenção para ela. Ela está falando e não está nem aí. Você está entendendo? E eu pergunto: como é que está a nossa consciência? Já me perguntei hoje à tarde, quando eu estava meditando esse texto, sobre a minha consciência. Como é que está a sua consciência? Está cauterizada? Está mais ou menos? Ou ela está sensível à voz, à direção do Espírito Santo na sua vida? Há crentes que a sua consciência está cauterizada. Deus fala, o Espírito de Deus fala, e ele está esperando o anjo vir falar com ele. Não vai vir, não vai vir, não. Senhor, manda lá os teus profetas. Moisés, me faz eu sair daqui, dizia o morto, o rico, para Abraão. Eu ir lá anunciar para os meus irmãos, para eles não virem para cá. Não, Senhor, lá tem Moisés e os profetas que querem isso. É a palavra. Não é anjo que vai vir te avisar, não. É a palavra de Deus. Como anda a sua consciência? Os jovens, os adolescentes,
Você, irmã, você, irmão, a nossa consciência tem que estar sensível. E quando a gente está com a pele sensível, qualquer toque você sente. A pessoa que nunca tomou um banho de praia com sol, fica muito tempo, a pele dele fica sensível. A nossa consciência tem que estar sensível. Jesus falou e diz: quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Os homens foram largando as pedras, porque a palavra foi lá na consciência. Você é um pecador, rapaz, sai daí. Você está acusando os outros por quê? Você está acusando essa mulher por quê? Você também é pecador. Irmãos, vamos parar de acusar um ao outro. Vamos ter a sensibilidade do Espírito de Deus, deixar ele falar na nossa consciência. Irmãos, a Bíblia diz que aquele que está em pé, cuide para que não caia. Você acha que quando eu encontro o pastorado eu fico denunciando? Sou membro da diretoria, poderia fazer isso, como membro da diretoria. Você acha que eu fico denunciando fulano, beltrano, igreja fulano que está indo mal? Muitas vezes chega para mim problema. Pastor, leva o meu pastorado, a nossa igreja está passando isso, aquilo outro, está passando, liga. Eu sou membro da convenção. Eles ligam, as pessoas ligam, obreiros ligam. Eu não faço isso por dois motivos. Primeiro, o pastorado não gosta disso. É um homem muito sério, não gosta disso. Segundo, irmão, eu tenho tantos problemas para resolver aqui dentro, eu vou resolver o problema dos outros lá fora. Se eu começar a resolver o problema dos outros lá fora, Deus vai levantar 500 aqui para mim ficar quieto. Falar aqui, ó, você está achando que você é o bonitão, o santão? Que sua igreja está tudo, não tem problema? Espera aí, toma aqui uns 5 aqui para você perder o sono, te dá uma gastrite aí, dor de cabeça, para você aprender. Cuidado que é seu. Minha palavra é, irmão, vamos orar a Deus. Na hora certa Deus revela isso. Deus revela, Deus fala. Então, amados, não tem que ficar mandando pedra em ninguém, não. Aprenda isso de uma vez por todas. Você não tem que ficar falando mal de fulano, de parente, de ciclano. Não. Nós já temos os nossos problemas para nós administrar. Vai administrar dos outros, falar mal dos outros, se nós somos pecadores. Consciência. Peça a Deus sensibilidade. Segundo, a segunda lição é a lição da natureza do verdadeiro arrependimento. A primeira lição que nós aprendemos nesse texto é sobre a consciência, que é um instrumento de Deus para falar conosco. A segunda lição que nós aprendemos nesse texto é sobre a verdadeira natureza do que é o arrependimento. O que é arrependimento? Eu já ministrei isso aqui um dia, num domingo. Versículo 10 e 11. Então Jesus falou com a mulher e disse: mulher, cadê os teus acusadores? Ninguém te condena? Ela disse: ninguém, Senhor. Disse Jesus: nem eu também te condeno. Mas vai e não. Vai e não. Então Jesus não estava provando pecado aqui, não. Jesus estava dando uma oportunidade, libertando e dando uma ordem de arrependimento. Vai e não peques mais. Irmãos, qual é a principal coisa que essa mulher tinha que fazer agora? Com essa palavra de Jesus: então vá e não peques mais. O que era agora? O que ela tinha que fazer? Pergunta a você, pode responder. Jesus perdoou e disse: agora vai e não peques mais. Qual era a principal coisa que ela tinha que fazer? Consertar. Abandonar o pecado. Diga assim comigo: abandonar o pecado. Quando Jesus deu essa palavra, não estava dizendo que estava resolvido o problema, que ela tinha acabado de abandonar. Não. Porque ali ela não estava sendo testada o pecado dela, porque ela estava de frente de Jesus.
Agora, a hora que ela sai, ela seria testada. Jesus disse: agora você vai e não peque mais. Quer dizer, não volte a cometer a mesma coisa como o cão, e a Bíblia usa esse outro texto, que volta ao vômito, e como o porco, que depois de limpo volta à lama. Assim é quando somos perdoados e voltamos ao pecado. Então essa é a segunda lição que nós aprendemos nesse texto, a verdadeira natureza do arrependimento. Pode haver no arrependimento sentimentos, sem dúvida, porque o sentimento foi colocado por Deus para mexer com o nosso interior. Pode haver no arrependimento sentimentos de choro, de tristeza, o que mais? De confissão, às vezes até de depressão, porque o pecado nos leva à depressão. Todos esses sentimentos pode haver, mas não que ele signifique que a pessoa arrependeu. Essa não é a verdadeira natureza do arrependimento. A gente pega, vai ali e chora: oh, Jesus, me perdoa. Aí se sente leve, está pronto para pecar de novo, tão leve que você está. Não. Você vai, procura o pastor, confessa. Antigamente era difícil você confessar para o pastor, porque o pastor orava por você, tudo, mas vinha na frente da igreja e falava: irmãos, Deus te ama, vai ter misericórdia, mas eu tenho que excluir esse irmão. Aí ninguém confessava. A gente é ensinado em aula de psicologia pastoral no seminário: você não pode confessar, expor o pecado de ninguém para lugar nenhum, mas você está ali como homem de Deus, recebendo uma carga para resolver um problema, interceder, ajudar aquela pessoa para ela caminhar. Não pode chegar e falar para os outros. Então, esses sentimentos não significam arrependimento. Confissão, choro, tristeza, até depressão, isso faz parte, mas não significa que houve arrependimento. Arrependimento significa mudança de vida, significa você abandonar o pecado. Não é eu vir aqui chorar, confessar para o pastor, mês que vem eu estou de novo na mesma coisa. Não. Arrependimento é você dizer: isso aqui não vai ficar mais comigo. Se eu pegava alguma coisa em algum lugar, nunca mais. Se eu prostituía, estou fora disso. Se eu adulterava, estou fora disso. Se eu ia para caminhos errados, estou fora disso. E deixar. Foi isso que Jesus estava dizendo a essa mulher: vá e não peques mais. Quer dizer, abandone. No caso dela, o pecado dela, qual era o dela? No caso, qual que era? O adultério. Mas isso não está relacionado só ao adultério, que é pecado. Os pecados que nos destroem. Eu não estou aqui falando para você como um santão contra pecado, não. Porque o pecado, na verdade, irmão, ele destrói você mesmo, ele destrói eu mesmo. Quando eu peco, eu não estou destruindo você, mas estou destruindo eu mesmo. Está entendendo, Deus? Quando eu cometo um pecado, eu não estou tirando a sua santificação, nem você vai perder a sua bênção. Quem está se destruindo é você mesmo. Então nós, como pastor, a gente orienta o rebanho. Além da gente ter que ficar firme na promessa do Senhor e fiel ao Senhor, a gente está aqui como orientador espiritual. E aí, dentro daquele primeiro assunto que nós falamos, a sua consciência direcionar os seus passos com a voz do Espírito Santo. Então, o arrependimento, esse texto aborda a verdadeira natureza do arrependimento, que é abandonar, é largar. Você está indo para cá, eu me arrependi. Você não vai continuar, você vai voltar para lá. Para cá eu não vou mais. Eu me arrependi, agora o meu caminho é só para cá.
para lá eu não vou mais. É isso arrependimento, é abandonar, é isso que anda comigo todos os dias, para cima e para baixo. Aí eu me arrependo de estar carregando isso, e eu largo isso aqui, a nunca mais, e saio fora. Sabe por quê? Mas pastor, não dou conta. A gente não dá conta de largar o pecado. Se nós dessemos conta, Jesus não precisava morrer na cruz. Quando Ele nos perdoa, como Ele perdoou essa mulher, falou, eu também não te condeno. Ele está dizendo aqui o quê? Você está perdoado. Quando o Senhor nos perdoa, Ele nos dá uma capacitação espiritual para largar aquilo. É uma capacitação que vem do céu, não é nossa. Então quando nós recebemos, por que quando você sente o perdão de Deus, você se sente leve? Porque aquela carga foi arrancada por Deus, e você está revestido de uma nova força. Então você tem força agora para largar isso aqui. Isso aqui vai ficar aqui, nunca mais quer mexer. Você está revestido de uma força. Agora Deus não tira a sua liberdade de voltar lá e pegar aquilo de volta. E temos que ter cuidado demais, que a gente anda acusando demais o diabo, que é o grande acusador da nossa alma, armas ciladas todos os dias para nós. Mas deixa eu te explicar uma coisa aqui. O diabo não faz ninguém pecar diretamente. Ele põe um prato, ele arma uma situação provocante, uma situação interessante. Tem um pacotão de dinheiro aqui, ninguém está vendo. Tem uma situação ali que você pode fazer e ninguém está vendo. Mas ele não te joga lá, ele não pega a sua mão e fala assim, pega aí esse dinheirão. Isso, pega aí, agora vem para cá, põe no seu bolso. O diabo não faz isso não. O diabo não faz isso. Essa decisão final, ele nos seduz, ele nos mostra o prato, mas o fechamento, o final, é eu e você. Então a segunda lição nesse texto é arrependimento genuíno. O que é isso, pastor? É hoje você largar isso e tomar uma posição. Os teus pecados estão perdoados. Saia por essas portas e não mais faça isso em nome de Jesus. Vai e não peques mais. É um ato. Arrependimento não é um sentimento, é um ato, é uma ação. Presta atenção, arrependimento não é você sentir tristeza aqui não, é ação, é você abandonar. Essa palavra de hoje está sarando a igreja. Essa palavra de hoje está direcionando a igreja para um novo rumo. Está direcionando a minha e a sua vida para um novo rumo, uma nova maneira de enxergar o Evangelho de Jesus, uma nova maneira de caminhar com Jesus. E para fechar, olha essa pergunta aqui, para fecharmos. Se quisermos saber se realmente somos salvos, quem é que não quer saber isso hoje? Será que eu realmente sou salvo? Se você realmente quer saber se você é salvo, se o seu e o meu arrependimento produziu júbilo lá no céu, porque a Bíblia diz assim, que o arrependimento de alguém e a salvação produz júbilo no céu, não é isso? Você quer saber se realmente você é salvo, se o seu arrependimento, o nosso arrependimento tem produzido júbilo no céu, se não somos apenas religiosos de carteirinha, é só observarmos se abandonamos o pecado. Se você abandonou o pecado, dá glória a Deus e sai daqui jubilando, falando, gente, eu sou salvo em Cristo Jesus, porque eu fui liberto do pecado. Se você ainda não abandonou, não se desespere não. Ou melhor, pode até se desesperar, mas receba essa palavra aqui, que Jesus te diz. Ele também não vai te condenar hoje, e nem vai me condenar. Ele só vai pedir uma coisa para mim e para você: vá, saia daqui da igreja hoje à noite e não peques mais. Fala para a sua.
Ele não está aqui hoje para condenar eu e você. Se nós não abandonamos o nosso pecado, Ele não está aqui para condenar e nem jogar pedra. Porque hoje não é o dia de juízo de Jesus, hoje é o dia dele restaurar. A palavra dele para mim e para você é: nem eu te condeno. Você pode receber essa palavra na sua vida. Nem eu te condeno. Eu recebo de Jesus essa palavra hoje na minha vida. E a tua igreja também. E aí ele fecha a palavra dizendo: João, Pedro, Sócio, Maria, Antônio, vá para a sua casa, mas não peques mais. Em outras palavras, agora vá, porque eu não te condenei, mas abandone isso, larga isso aqui hoje aos meus pés, deixa essa desgraça aqui hoje, vá, abandona isso e vá em paz, desfrutar das minhas bênçãos, assim diz o Senhor. De pé.